Irmãos, bom dia, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para estar exaltando o nome do nosso Deus e aprendendo com a sua palavra, ok? Bem, meus irmãos, essa manhã nós queremos ver um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Gênesis capítulo 21. Abram as Bíblias de vocês aí no capítulo 21 de Gênesis, né? E nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 19. Versículo 17 a 19, do capítulo 21. Gênesis capítulo 21, do versículo 17 ao 19, diz o seguinte: Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, dizendo-lhes: Que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz, ok? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra lida, e que possa, Senhor Deus, ela falar profundamente aos nossos corações nessa manhã. Nos ajuda a dar a tua direção e nos fortalece cada dia, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, esse texto nós encontramos aqui do versículo 9 ao versículo 21, a história de Sara, Abraão e Agar, e os dois meninos. Nesse texto nós encontramos uma família, Abraão com sua esposa e seu filho. Encontramos também uma empregada que foi concedida pela sua senhora para ter um filho do seu senhor. E essa família, eles viviam mais razoavelmente bem, mas de repente começou a surgir alguns problemas. E aí nós podemos ver que dentro desse contexto, desse texto que eu citei, do versículo 9 ao versículo 21, essa história ou podemos tratar assim, esse episódio que aconteceu na história dessa família, mostra o quê? Uma mãe desesperada, um pai preocupado e uma segunda mãe também em desespero, que seria Agar. Mas, diante desse problema que houve no decorrer da história dessa família, nós podemos ver a seguinte questão, que é o tema que nós queremos tratar nessa manhã. A providência de Deus para os necessitados. Então, quando existe uma necessidade, logo Deus tem uma providência. Agora, como é que vem essa providência de Deus? Lógico que ela vem da melhor forma possível e de acordo com a situação de cada um. Não é a mesma da mesma forma para qualquer um. Ela de acordo com a situação de cada um. Então Deus entra com a sua providência e ele trabalha na vida do ser humano, do sujeito que está com o seu problema, da maneira que ele quer. Então, a providência de Deus em favor dos necessitados, isso aí é bem visível, ou seja, Deus sempre traz providência, né? E diante desse texto nós podemos ver, né, que houve alguns problemas, né? As necessidades surgiram porque houve alguns problemas. Esses problemas nós podemos ver, em primeiro lugar, Sara, ela tinha uma necessidade. Qual era a necessidade dela? Versículo 9 fala da necessidade dela. A necessidade de Sara é o quê? Se ver livre do filho da serva, né? Porque diz o seguinte, o versículo 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaac. Então, irmãos, esse jovem, esse adolescente, ele estava fazendo pouco caso do filho de Sara. E estava lhe trazendo alguns transtornos, estava trazendo alguns problemas. Então Sara está necessitando se ver livre desse problema.
Ele está querendo se ver livre desse problema. Então, ela olha de um lado, olha do outro, e a única coisa que ela tem a fazer é correr atrás de solucionar o problema, né? E ela toma uma decisão, ela cria coragem, ou seja, ela se torna corajosa, e vai até Abraão, né? Depois que ela toma a sua decisão, e fala com ele. O versículo 10, ela diz o quê? Podemos ler o versículo 10, que ele diz o quê? E disse a Abraão, deita fora esta escrava, e o seu filho, pois o filho desta escrava não a herdará com o meu filho Isaque. Então agora ela toma essa decisão, vai até Abraão e faz o quê? Para que ele mande ela cair fora, ou seja, deite ela fora, manda embora. Ela não pode ficar aqui no nosso meio, porque ela já está sendo um problema na minha vida. Essa era a colocação de Sara para Abraão. Ela não poderia mais, esses meninos não poderiam estar mais juntos. Então Sara começa a ter essa necessidade de ir embora, né? Mas também nós podemos ver que Sara sabia o que ela queria. Ela não só chama Abraão para mandar deitar fora, como ela sabia o que queria. Se você olhar o versículo 10 mesmo, principalmente o finalzinho, ela diz, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Então, ela sabia da promessa de Deus, ela se precipitou, errou ao colocar aquela situação para Abraão, teu filho com a serva. Agora ela corre atrás de resolver o problema, né? Então ela sabia que ele não poderia herdar, então também isso foi um dos motivos que motivou ela a ir até Abraão, para que Abraão deitasse ela fora, né? Mas Abraão, ele teve digamos assim, ele pensou antes de agir, mas ela não descansou. Ela falou e continuou com a posição dela firme, que aí o versículo 11 diz o quê? Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Então, ela, mesmo diante da decisão dela, ela indo, criando coragem no lar, ela sendo forte no que ela queria, mas ela falou com veemência, mesmo sabendo que Abraão ia ficar triste, mas ela estava ali firme no propósito dela, né? Então, ela vai para Abraão. Abraão, mesmo triste, ele fica ali pensativo, mas Sara quer a solução do seu problema. Mas aí Abraão, diante daquele pensamento, o que eu faço agora, meu filho, tal, Deus chama a atenção de Abraão e sobre isso, né? Ele precisa tomar uma posição. Então Abraão precisa tomar uma posição. E o versículo 11 fala que ele ficou pesaroso, mas ele precisa tomar uma decisão, né? A parte B do versículo 11 nos mostra que ele ficar pesaroso, aquilo pesava ele porque ele tinha um motivo. O motivo dele era o filho, né? Abraão, pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Então, por causa do filho, isso tornou um peso, não era agradável. Eu posso imaginar a situação que ele se encontrou. Ou seja, Abraão é o homem que mais foi testado nessas questões, né? Aqui, dispensar um filho adolescente para ir para uma região, ou seja, para o deserto, viver no deserto. Anos depois, nós encontramos ele sendo testado, Deus chamando ele e pedindo Isaque em holocausto. Mas lá estava Abraão sempre, diante das dificuldades, ele sempre conseguindo passar. Mas também Abraão, ele temia que o menino morresse, ou seja, ele não sabia onde é que o menino ia morar, ele estava com medo que o menino morresse, né? Esse menino vai que morra, esse menino. Mas mesmo assim, Deus entra em ação e diz no versículo 12: Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência.
Então, mesmo ele com aquela, ou com aquele temor que o menino viesse morrer de fome, viesse ter dificuldade, ou que fosse o que poderia acontecer, só Deus sabe, e ele o que passou na mente dele quando ele foi chamado a atenção por Sara para deixar o menino. O que nós podemos ver é o seguinte, que ao ficar temeroso, Deus chega e chama a atenção dele e deixa bem claro para ele que, mesmo ele com esse temor todo, só em Isaac, como diz o final do versículo 12, é que ia ser chamada a descendência dele, né? Então Deus repreende Abraão, o versículo 12 deixa bem claro que Deus deu aquela pressão nele, vai, faz, ouve o que sua mulher está falando. Isso nos mostra, irmãos, que diante das nossas dificuldades, nós não podemos ficar dividindo pensamento. Nós temos que focar os nossos pensamentos só em Deus. Por que pensar só em Deus? Porque como Deus estava aqui desafiando Abraão, ou não vou nem usar essa palavra desafiar, mas Deus estava mandando Abraão dispensar aquele jovem, aquela mulher que ela não tinha família, não tinha nada, ou seja, o único porto seguro dela seria a família de Abraão, ou seja, trabalhar para ele para sobreviver. E agora ela está indo para um local onde não tinha nada. Abraão passa pelo desafio de ter que se desprender desse menino, acreditar que esse menino não ia morrer mesmo sendo um jovem, mas que ele ia ter os cuidados de Deus. Enfim, todo esse contexto, então, isso nos leva a refletir que nós também, diante das nossas dificuldades, Deus vai entrar com a providência em qualquer que seja a situação. Primeiro porque nós já temos uma certeza, que é a salvação eterna. Então, não tem por que a gente ficar temendo. É lógico que ninguém quer adoecer, é lógico que ninguém quer morrer hoje, é lógico que ninguém quer sofrer nada de ruim. Mas o que importa é que Deus ele vai estar sempre cuidando de nós, ele vai estar sempre entrando com a providência. Imagine, podemos parar e imaginar um pouco, pensar naquilo que passou na mente de Abraão. Sara já estava bem certa do que ela queria, Sara já estava, digamos assim, com a decisão dela para que o problema dela fosse resolvido, que ela não vê mais o filho dela ser chacoteado pelo o irmão, ser zombado. Até aí tudo bem. Mas agora Abraão, para dispensar esse menino, Abraão, para se libertar essa escrava. Lógico que talvez na hora da zanga, da raiva de Sara, ela não estivesse nem pensando no amanhã. Mas com certeza Abraão pensou. E por isso que ele pareceu penoso. Por isso que pareceu difícil para ele. Mas Deus chama ele a atenção, dá uma repreensão nele, diz, vai, faz tudo que tua mulher te mandar, versículo 12, né? Porque só Isaac que vai ter esse privilégio de ser a nação, ou seja, de ter a nação, a sua nação, de ser a sua semente, de ser a questão. E Abraão tenta suprir a necessidade da escrava. Aí depois dessa situação nós podemos ver no versículo 14, Abraão, no versículo 14, tentando suprir a necessidade da escrava. Como ele vem suprindo essa necessidade? Diz o seguinte, então, se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os ombros dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errantemente pelo deserto de Berseba. Andando errantemente. Pense nisso, andando errantemente, ou seja, andando sem rumo, sem direção, sem endereço a encontrar. E quantas vezes nós nos encontramos também numa situação semelhante a essa? Abraão, ele tentou suprir a necessidade dela ali no momento, pegou um odre de água, pegou alguns pães, deu para ela, talvez comida para um dia ou dois, no máximo, eu não sei, e ela saiu andando errante, saiu vagueando, sem saber para onde ia. E volto a repetir, muitas vezes também nos encontramos nisso, mas precisamos focar nisso, que diante
das nossas dificuldades, Deus, ele supre as nossas necessidades. Deus já tinha resolvido até aqui a questão de Sara, ou seja, a necessidade dela, Deus já tinha entrado com a providência. Ela mandou Abraão liberar a escrava, ele aprovou, Abraão está em dificuldade, Abraão tenta fazer alguma coisa com alguns pães, com um pouco de água, mas com certeza isso ficou no coração de Abraão. E amanhã? E a semana que vem? E o mês que vem? Como vai ser esse rapaz? Mas Deus, capítulo 2, diz, deixa o rapaz ir, porque só em Isaac será chamada a tua descendência. Então, ele tenta suprir a necessidade da escrava. O suprimento da escrava acaba no versículo 15, a parte A, né? Então diz o que? O versículo 15, que o suprimento dela que Abraão lhe ofereceu acaba, né? Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos. Então, consumida a água. Então, aquilo que foi passado para ela como suprimento já tinha se findado e agora só resta o quê? Deixar o menino na sombra de um arbusto. Eu, no momento, não sei assim explicar de que tipo de árvore é, com quanto tinha de sombra, quanto tinha de copa, mas o interessante é que a Bíblia diz que ela botou ele em algum lugar que tinha uma certa proteção do calor. E ali ele fica, aliás, ela deixa ali porque a sua providência acabou. A escrava entra em desespero, versículo 15, né? Diante da necessidade, ela entra em desespero. O versículo 15 também ele diz o seguinte: consumida a água do odre, colocou o menino debaixo do abutre. Consumida a água, então ela entra em desespero. Agora não tem o que fazer, o quê? Largar o menino aí. Nós podemos ver também que Agar, ou seja, na hora da necessidade, nem todos estão prontos para sofrer juntos. E agora a necessidade passa a ser do menino de beber água, de se alimentar. Mas a escrava ela não estava pronta para sofrer junto com seu próprio filho. Então o versículo 16, o que é que ele diz? E foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentando em frente dele, levantou a voz e chorou. Agora, irmãos, um detalhe entre o versículo 15 e o versículo 16, que a Bíblia diz que ela levantou a voz e chorou. Ela estava agora agoniada, ela estava agora desesperada. Mas o versículo 16 diz o seguinte: e foi assentar-se em frente dele, a boa distância. Foi assentar-se em frente dele de boa distância. E como a de um tiro de arco, pois dizia, que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Aí o versículo 17, o versículo 17 diz, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhes, que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então, irmãos, dentro desse contexto, a necessidade do menino, ela desesperada, chora, mas Deus ouve a voz do rapaz, a voz do menino. E vai atrás dela para que ela venha agora tomar providências, se levantar e tomar providências. E o versículo 19, a providência estava o versículo 18, né? E ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Versículo 19, então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então nós podemos ver que na hora da aflição, até as coisas próximas de nós conseguimos não enxergar. E foi o que aconteceu com ela. Deus estava providenciando o mantimento, Deus estava providenciando tudo para suprir a necessidade do rapaz e dela também, mas até isso, a angústia dela deixou ela sem conseguir ver. Então, diante das necessidades,
diante das necessidades, sempre Deus vai estar com a providência para cada um daqueles que ele chama, cada um daqueles que ele escolhe para determinada situação. Sabemos que cada vida, cada questão é uma questão, mas Deus tem a providência para todos, a minha, para a sua, então não podemos desanimar, temos que estar sempre firmes, sabendo que Deus, como ele supriu a necessidade de Sara, como ele encorajou Abraão para continuar com a decisão de Sara, botando em prática, e como ele agora entra com a providência para suprir a necessidade do rapaz e da sua mãe também, então muitas vezes nós entramos em desespero diante de pequenas coisas, como H entrou quando faltou-lhe a água, mas Deus está sempre com a providência bem próximo da gente, só basta a gente acreditar, só resta a gente ficar firme, olhando para Ele, que com certeza tudo vai dar certo e nada vai ser difícil. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã e que todos tenham uma manhã na presença de Deus. Mas antes vamos encerrar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, abençoa grandemente os irmãos, que o Senhor possa falar grandemente a cada coração e dá-se uma meio-dia com a tua presença, ao almoço, Pai, e uma tarde de descanso para louvor e glória do teu nome. Nos permita à noite estarmos cultuando, louvando o teu nome, que o Senhor esteja nos guardando de todo o mal. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Eu te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, que todos tenham um bom almoço e um bom dia.